Assim, eu quero te convidar a Neemias, capítulo de número 13. Abra a sua Bíblia em Neemias, livro histórico do Antigo Testamento, capítulo de número 13. E após essa maratona no livro de Neemias, nós observaremos hoje, com a graça do Senhor, o encerramento, o fechamento e as últimas reformas deste homem que viveu em um tempo oportuno para abençoar a vida do povo de Deus. Palavra do Senhor ao nosso coração, livro de Neemias, capítulo 13. Sim, queridos, nos diz assim a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 13. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção quando os israelitas ouviram esta lei. Afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasabe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasabe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e a coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que os portões dos levitas não estavam sendo dadas a porção dos levitas, não estavam sendo dadas a eles. De maneira que os levitas e cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei, por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles, pus Anã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus, e não apagues o bem que fiz ao templo do meu Deus e ao seu serviço. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens no sábado que pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado, traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse, que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quanto aos portões de Jerusalém,
quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados. E determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então, os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isto outra vez, eu usarei a força. Daí em diante, não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam se casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, o rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasabe, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso, eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. Assim, eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Amém, irmãos? Meus queridos, após essa leitura, um pouco extensa, é verdade, nós observamos aqui algumas questões muito interessantes e que se conectam inteiramente com a nossa realidade. Eu não sei você, mas via de regra, quando nós estamos envolvidos com alguma etapa, por exemplo, a reforma de um cômodo da casa, nós criamos uma expectativa, um planejamento, uma ideia de ter aquele cômodo acabado, de poder desfrutar daquele cômodo, obviamente de ver o fruto do trabalho operado e realizado naquele contexto. E à medida em que a obra vai chegando ao final, certamente falamos para o pedreiro: não dá para agilizar não, não dá para ir um pouquinho mais rápido não. E aí o pedreiro fala: não, eu preciso fazer um acabamento aqui, tem um detalhe a ser resolvido aqui. Aí você: não, tá bom. Naquela ânsia, naquele desejo de entrar no cômodo e desfrutar da beleza daquele cômodo. E aí o pedreiro está te alertando, ele está falando, mas você: não precisa, tudo bem. Em cima dessa imperfeição aqui do chão, eu coloco um tapetinho, eu dou um jeito, ninguém vai ver. O rack, vai ficar lá, televisão na frente, acabou, não vai ter defeito mais. E aí, irmãos, nós começamos a atropelar alguns processos e nós vamos vivendo, apressando as coisas e não prestando atenção que esses detalhes lá na frente serão decisivos e cruciais para a nossa existência. E é interessante observar o quanto, muitas das vezes, nós abrimos mãos desse detalhe, vamos operando a vida e nos esquecendo
daquilo que lá atrás planejamos, conversamos com o pedreiro, separamos o devido recurso, mas no afã, na vontade de viver, nos perdemos e às vezes, literalmente, metemos os pés pelas mãos. Perdemos o foco da vida. Irmãos, é muito interessante falar nesse sentido, porque no último domingo, quando nós falamos de Neemias capítulo 9, o povo havia acabado de confessar os seus pecados, bem como os pecados dos seus antepassados. O povo reconheceu a grandiosidade de Deus, sermão domingo passado. O povo reconheceu o quanto eles haviam errado. E o povo reconheceu também o quanto eles deveriam reafirmar uma posição de aliança com Deus da vida e das bênçãos. E assim eles fizeram. E à medida em que lemos o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12, nós observamos o povo assim se comprometendo em andar nos caminhos do Senhor, guardar os caminhos do Senhor, cumprir os caminhos do Senhor, e isso, irmãos, baseado em vários termos. E um dos termos que nós observamos do capítulo 10 ao capítulo 12 é o termo de: Senhor, nós somos um povo separado, exclusivo, logo nós não vamos nos dar em casamento com o estrangeiro. E aqui o estrangeiro revela impureza, falta de aliança com Deus, falta de conexão com Deus, falta de propósito com Deus. Logo, se Israel viesse a compactuar com este povo e viver esse processo, certamente Deus não iria se agradar disso. E é o que acontece aqui no capítulo 13. Além do mais, o outro termo colocado: Senhor, nós iremos estabelecer o dia de sábado. Podemos ver isso do capítulo 10 ao capítulo 12. Nós vamos obedecer, nós vamos guardar, nós vamos ter um dia separado para a dedicação, não dado ao comércio, não dado à correria, mas dado à unidade, ao ajuntamento, à reflexão da lei, o momento dedicado ao Senhor, mas o povo também deixou isso correr. Mas o povo também acordou com Deus na aliança: olha, nós vamos sustentar o serviço da tua casa. Os levitas, os sacerdotes, todos os responsáveis pelo templo, eles vão receber de nós aquilo que o Senhor de fato ordenou. A produção, o azeite, a uva, o figo, o mantimento, para que eles assim possam conduzir a nossa história e nos orientar nos caminhos do Senhor. Mas o que o povo fez? Abriu mão de tudo. Embora o povo estivesse assim, do capítulo 10 ao capítulo 12, organizando a sua vida diante da cidade, após, vamos lembrar, a reconstrução dos muros, os muros estão prontos, a lei foi lida, o povo voltou à lei, mas agora, à medida em que a obra está andando e a vida está voltando ao normal, o povo vai se esquecendo das suas responsabilidades diante de Deus. E aí, irmãos, nós chegamos no capítulo 13, aonde nós observamos o capítulo 13 revelando em que à medida em que o povo ia reestruturando a vida, o povo vai abandonando a estrutura, os termos, as linhas da aliança. E ao invés de progredir com Deus, eles estavam de fato regredindo diante do Senhor e vivendo aquilo que os seus antepassados viveram. E quem aparece? Quem aparece? Neemias aparece. Não, Chapolin, Neemias aparece. E Neemias vai lá, mais uma vez. E nós estamos no capítulo 13. E é o último capítulo do livro. E interessante que ao longo da semana a Caris me perguntou: amor, você vai expor o capítulo 13? Aí eu falei: estou tomando coragem primeiro. Mas eu acho que sim, pela graça. E aqui estou. E por que ela fez essa pergunta? Porque ela ficou impactada. Como o livro se encerra, ou se encerrou. Ao invés de alegria, de prontidão, de serviço, de entrega, o livro termina com como diz o Pedro, com a sexta-feira, a marreta, ó. Pum. E Neemias, então, diante do capítulo 13, ele vai denunciar os problemas da cidade. Ele vai denunciar o mau caráter do povo, mostrando para o povo que o povo, de fato, não estava zelando por uma vida de verdade diante do Senhor. Então, meus amados, diante desse contexto, desse panorama,
A proposta central aqui é destacar que a aliança com Deus, ela deve ser observada e vivida. Grave bem isso. A proposta central do capítulo 13, se alguém te perguntasse, mas qual é o foco do capítulo 13? Você poderia facilmente responder, olha, o capítulo 13 nos ensina que a aliança com Deus, ela deve ser observada e vivida. E meus queridos, este modo pelo qual nós observamos e vivemos deve ser uma evidência na vida, visível. Porque, irmãos, se nós falamos que temos a lei, a palavra, e não reverberamos isso em nossas ações, pensamentos, falas, não faz sentido, as coisas não encaixam. E lembre-se, irmãos, que uma vez que o povo firmou aliança com Deus, e aqui para mim é o eixo também, o povo firmou aliança apontando que se vive, vive para as bênçãos. Mas se não vive, certamente viverá para a morte. E é por isso, meus amados irmãos, que muitas pessoas às vezes afirmam, como aprendemos hoje na escola dominical, Deus está em mim. Aplicação, quem está lembrado aqui, quem estava de manhã. Mas a grande questão, Deus de fato está em você? E aqui, irmãos, é que nós temos que, diante da condução do Espírito Santo, pedir ao Senhor, Deus, reforme o meu coração. Tenha misericórdia da minha vida para que eu continue olhando tão somente para os termos da aliança, sobretudo, olhando para Jesus. Dessa forma, irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês o tema da mensagem, que é reformas finais. Meus amados, no último domingo eu falei muito sobre a questão do tempo. E hoje o tema do sermão, reformas finais, ele tem exatamente essa perspectiva temporal. Por quê, pastor? Porque, irmãos, nós não sabemos aqui até quando Neemias viveu. Também confesso aos irmãos que eu não sei até quando estarei aqui encorajando e exortando o coração de vocês à palavra. Mais do que isso, você que é casado, você não sabe até quando você terá o teu marido ou a tua esposa para ali exortá-lo na fé. Portanto, queridos, que seja hoje, então, o dia de reformar o coração diante do Senhor. Que seja hoje e não amanhã a perspectiva de enxergarmos a oportunidade que Deus está nos dando de termos uma reforma em nossas vidas diante de tudo o que nós estamos vivendo. Então hoje aqui eu quero ver com vocês quais foram as últimas reformas que Neemias operou na vida do povo. Então, vamos lá. Crianças, o primeiro desenho que o pastor deseja compartilhar com vocês. Vocês devem desenhar uma engrenagem, ok? Uma peça. Uma engrenagem, Tainá, ajuda aí, Célia, Tainá, vocês devem desenhar uma engrenagem, que é aquela peça que tem os dentinhos circulares, ok? E nessa engrenagem, você vai deixar um espaço no meio em branco, tá? Então desenha apenas a engrenagem bem grande e deixa o espaço no meio da engrenagem grande, ok? Aos pais aí, consulte o celular rapidamente, mostre ao filho e volte ao sermão. Vamos lá, irmãos. Qual foi a primeira reforma que Neemias operou no meio do povo? E ali, irmãos, nos últimos dias, as últimas reformas que Neemias ali executou. Primeira sessão, do verso de número 4 ao verso de número 9. E o que nós vamos ver aqui, irmãos, até o final da mensagem, duas questões, situação, ok? E denúncia e ação. Então nós vamos ver como Neemias enxergou a situação e como Neemias denunciou e respondeu à situação. Então vamos lá. Do verso 4 ao verso 9, o que nós temos? Reformando o povo por meio da expulsão. Neemias, ele foi muito claro diante dos seus dias para aquelas pessoas que queriam se aproveitar do reino de Deus. E como ele agiu? Expulsando essas pessoas. Irmãos, aqui a palavra é muito séria. E o que aconteceu? Houve um homem chamado Tobias, no qual nós já estamos vendo desde o início do capítulo, desde o início do livro,
Quem lembra aí Tobias, Sambalate, Gesem, lá do capítulo 2, nós já ouvimos falar deste homem. E houve um momento aqui na história que, depois de todos os acontecimentos, ele se beneficiou de um contexto. E qual foi o contexto, pastor? O texto nos fala que o sacerdote Eliasabe, encarregado dos depósitos do templo da casa de Deus, parente de Tobias, simplesmente resolveu pegar uma salinha do templo e falar assim: Tobias, vai lá, se apropie. E é interessante, porque a sala, ela tinha o objetivo de estar ocupada com as ofertas do povo. E se a sala não estava ocupada, o que estava acontecendo? O povo não estava entregando? Já começa aí, meus irmãos. Observe a história e como as coisas vão puxando aqui. E aí, Eliasabe, talvez até numa boa ação, ele resolve ceder este momento nas dependências do templo para Tobias, o amonita. E veja bem, Tobias, ele estava no povo de Deus, mas ele não tinha ligação com o povo de Deus. Observe a origem dele. Ele é um estrangeiro, ele é um ímpio, ele não tem parte em Israel. E é interessante que nós abrimos o capítulo falando, verso 1, naquele dia leu-se o livro de Moisés para o povo e estava escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação do povo de Deus. E aí simplesmente um sacerdote da casa do Senhor arruma um quartinho para ele lá e deixa ele hospedado lá. Ok, essa é a situação. E o que acontece? Quem aparece? Neemias. Neemias apareceu extremamente indignado, é o que o texto nos fala. E tudo isso aconteceu quando Neemias estava fora. Neemias foi ao encontro do rei, lembre-se, Israel ainda está cativa no sentido de domínio à Pérsia, ok? E no momento em que ele sai, provavelmente ele como governador, ele vai visitar os aposentos do rei, uma questão administrativa. Quando ele fica fora, e ele ouve, ele volta. E ele, como que ele volta? Removendo os móveis de Tobias, expulsando Tobias, purificando o local e restaurando o propósito do local à vida do povo de Deus. Amados, o que isso implica, significa para nós? Que as coisas de Deus têm critério, sentido, fundamento. E todas as vezes, irmãos, em que nós, assim, acharmos que teremos algum tipo de conchavo para beneficiar alguém, principalmente os que são de fora, irmãos, nós estamos atrasando o andamento do reino e não cooperando para o andamento do reino. Portanto, aqui a primeira ideia que nós podemos ver é que Neemias, ele de fato expulsa aquilo que não pertence ao povo de Deus. Por isso, perceba de um modo muito direto, quando o Tiago vai falar, irmãos, amizade com o mundo é inimizade com Deus. As coisas do mundo não nos pertencem, o ímpio não nos pertence, as coisas, a correria, a sede, a gana, a entrega, isso não, quem dirá fazer conexão beneficiando alguma coisa ligada ao reino de Deus? Isso não nos pertence, irmãos. Então a primeira coisa que Neemias faz é reformar o povo por meio de uma expulsão. Tobias, vai embora. E o texto nos fala que Neemias, assim que ele soube da realidade de Tobias, ele foi lá, verso de número 8, isso me deixou tão irritado que atirei os móveis de Tobias para fora da sala. Imagina, não chegou lá batendo na porta não, ô Tobias, ô filho, dá licença aí. Imagina o Neemias entrando na sala e tal, e jogando tudo, e tirando. Imagine, irmãos, a ação desse homem. Essa é a primeira cena. A segunda reforma. Neemias reformou o seu povo por meio da organização da casa de Deus. E aí, vamos lá. Aconteceu outra situação. Qual foi a situação, pastor? Os levitas, os cooperadores do templo, aqueles que trabalhavam no templo, no canto, no serviço, na manutenção, ok? Eles estavam, assim, impedidos de contribuir. Porque, veja bem,
eles recebiam a oferta do povo e eles também tinham a missão de entregar parte daquela oferta na casa do Senhor. Tirar o seu sustento, mas entregar o que é do Senhor para a manutenção da casa. E é interessante, irmãos, que eles não trabalhavam, eles não iam para o campo. Eles não iam ali ter alguma atividade de trabalho fora do templo. Eles eram, de fato, dedicados à casa do Senhor. Então, do verso 10 ao verso 14, nós observamos que eles não estavam recebendo a assistência do povo, eles foram abandonados pelo povo e, assim, eles desviaram a sua função. Afinal, quem colocaria alimento na mesa deles? E aí, irmãos, há um desvio de função. Eles precisam ir ao campo e trabalhar. E aí quem entra na ação? Neemias. Ao saber do fato, Neemias vai e repreende os magistrados. Por que a casa de Deus ficou abandonada? É o que nos diz o verso de número 11. E ele reúne, e ele questiona, e ele briga, e ele vai e restitui o povo ao seu lugar, ele institui os novos tesoureiros para observarem tudo o que estava acontecendo. Então, além deste aproveitador que foi Tobias, junto com o sacerdote, Neemias também viu no seu tempo um povo que estava sendo infiel no seu compromisso com Deus. Observe, irmãos, que aqui Neemias ele traz ao coração do povo a responsabilidade que o povo tem diante do Senhor quando ele firma os seus compromissos. Por isso que eu sou assim, meus amados irmãos, tão incisivo, esta é a palavra, sou muito firme. Membro da igreja é quem se compromete com o reino do Senhor e vem aqui na frente prometer diante de Deus e da igreja o compromisso público e visível com o Senhor. Esses são parte da igreja verdadeira do Senhor. E é por isso que eu falo sobre responsabilidade, porque aquele que não firmou a sua responsabilidade diante de Deus, ele só tem responsabilidade consigo mesmo. E isso, no meio do povo de Deus, isto é, para os redimidos, isso precisa ser professado e visualizado. E fazemos isso em ato de culto. Professamos a fé, recebemos o batismo, aqui nos comprometemos à medida em que estamos vivendo como igreja, no sentido também de prestação de conta. Não estava acontecendo isso aqui nos dias de Neemias. E ele assim levanta uma denúncia e ele levanta uma ação. Ele briga, ele questiona, ele repreende e ele restitui. Terceira denúncia que Neemias faz ao seu tempo, meus amados irmãos. Mais uma, Neemias reforma os seus dias, relembrando e trazendo ao povo o cumprimento do dia do Senhor. Então, a primeira, Neemias, ele expulsou os estrangeiros ali do templo. Neemias, ele, assim, organizou a casa do Senhor e Neemias reformou também, relembrando o dia do Senhor. E aqui é muito interessante também. Por quê? Qual é a situação? A situação é que o povo, à medida em que ele ia andando, à medida que ele ia fazendo as coisas, o povo assim, ele começou a profanar, ele começou a esquecer, ele começou a abandonar. E no dia do Senhor, um dia reservado, um dia estabelecido, o povo começou a fazer comércio. O povo começou a comprar, vender, o povo começou a esperar, o povo começou a dar outro sentido à vida no Senhor neste dia. E assim, irmãos, Neemias, ele também brigou. Ele brigou com os responsáveis da cidade. A ideia aqui de protesto, no qual eu li na versão, seria melhor traduzido por brigar mesmo. Ele vai procurar e ele vai brigar. Ele não vai para conversar. Ele não vai para querer saber a opinião. Ele vai para rachar o barraco. Acabou. Isso aqui não tem mais conversa. Ou vocês vão embora ou eu vou para cima de vocês. É exatamente isso que acontece aqui. E nós vemos isso no texto. E aí Neemias, ele vai e observa o cenário. Primeiro, o povo está vivendo do comércio no dia do Senhor. E mais, eu acho muito engraçado e interessante isso aqui, irmãos. Como que o ímpio, o estrangeiro, muitas das vezes ele quer viver no meio do povo de Deus e ditar regras para o povo de Deus. Como assim, pastor? Onde você está vendo isso? Olha lá o verso de número 16. Também moravam na Jerusalém homens de Tiro. Ligação nenhuma com Israel, não é da linhagem.
Você que está familiarizado com a Bíblia aí, irmãos, com as 12 tribos, não tem nada a ver com a história de Jacó, de José, nada a ver, não tem contexto aqui. As pessoas são de fora. E o que eles estavam fazendo no dia de sábado? Vendendo seus peixes. E o povo olhando aquilo como normal, dá um peixinho aí, dá um quilinho, 2, 3, 1,5. E o povo caminhando, irmãos. E Neemias então repreendeu e falou sobre essa ideia de profanação. Vocês mesmos não viram o que isso aconteceu sobre nós, sobre os nossos pais, antepassados? O texto nos fala, por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo? Vocês querem trazer ira maior? E aí Neemias dá um ponto final ali. Só que a história estica mais um pouquinho. Consciente daquele processo, o que eles fazem? Então vamos esperar fora da cidade? Passa o sábado, eu busco o melhor lugar, abri o portão, vou lá montar minha barraquinha de novo. Neemias se viu indignado de novo. Ele olha, eu vou colocar pessoas na muralha, é o que ele diz aí. Então os negociantes e vendedores pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. E olha o que ele fala no verso 21. Por que vocês estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, usarei a... Neemias não está pedindo por favor, vão embora. Neemias não está dando um presente, falando, olha, foi muito bom ter você aqui, mas não dá mais, segue o teu caminho e deixa a gente ficar em paz. Neemias ele fala, olha, se vocês não melhorarem a postura de vocês e irem embora, nós vamos aqui usar a força contra vocês. Neemias está dando um veredito para pessoas que não querem cumprir e viver a aliança de Deus. Amados, por fim, Neemias aqui ele ora, Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, tem piedade de mim por causa da sua misericórdia. E por último, irmãos, Neemias aqui, ele reforma a história do povo, mostrando para o povo aqui, meus queridos, a realidade do pecado e a importância de viver longe do pecado. Onde e quando? Casamento misto. Chegamos no ponto, meus queridos, no qual Neemias começa a observar que as pessoas estavam se casando, os israelitas, os judeus se casando com ímpios, pessoas que não tinham aliança com Deus, pessoas que não tinham compromisso com a verdade da lei. E aí, irmãos, talvez muitos pensem, né? Não, pastor, que isso? Isso não tem consequência. Ou, isso era no Antigo Testamento. Ok, observe aqui o que o texto vai dizer no capítulo 13, verso de número 24. E aqui eu gostaria que a igreja pudesse ler esse verso junto comigo. Vamos lá, o texto. E os seus filhos falavam ou respectivo povo, mas não... Ou seja, estava acontecendo o que chamamos de um processo de aculturação. O que é isso? É quando você tem duas culturas diferentes e que uma começa a se sobrepor à outra, fazendo com que essa esqueça as suas bases e saia daqui e passe para... Vou dar um exemplo para vocês. Lembra lá, quando Daniel ele está vivendo o processo do exílio e há uma mudança de nome? Aquela mudança de nome não é simplesmente para deixar o nome mais bonito, mas é para apagar a identidade, a raiz daqueles jovens, que nós falamos, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e colocarem neles a impressão babilônica. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Por se casarem com ímpios, com pessoas que não têm a mesma fé, o que começou a acontecer ali? Eles já começaram a adotar outros costumes que não eram os costumes do próprio povo de Deus. Irmãos, e ali está falando da língua. Se você não tem a língua no qual você entende a lei, você não compreende, o que você vai entender? Você vai entender, irmãos, a língua do outro povo, os códigos do outro povo, os sinais do outro povo. A questão aqui, de fato, era de não conseguir compreender o que se falava. Portanto, irmãos, aqui o texto, Neemias, ele vai apontar uma ação severa. E é nesse contexto em que eu falo que aqui, quem tem o coração muito peludo, muito aquela coisa do amor, do afã, é agora que vai embora, porque aqui Neemias lança uma palavra de maldição. Neemias espancou. Neemias, ele arrancou os cabelos.
E Neemias fez o povo jurar: não deem mais os seus filhos ao povo estrangeiro. Irmãos, até quando nós vamos achar, irmãos, que a amizade com o mundo é a amizade com Deus, meus irmãos? Até quando, meus queridos, nós vamos achar que isso não vai ter consequência? Neemias aqui, ele apontou a idolatria e a perdição desse povo. E aí, como ele apontou isso? Ele dá um exemplo: Salomão. Salomão, o rei que começa: o que queres? Eu quero sabedoria. E aí ele recebe a sabedoria do Espírito. Mas como Salomão termina, irmãos? Irmãos, na incredulidade, perdido, como se não tivesse Deus. E por quê, pastor? Porque ele começou, o texto nos fala aqui, mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no... Irmãos, será que nós devemos dar ouvidos aos incrédulos, aos ímpios, fazendo com que este mal, o mal de Salomão, recaia sobre nós, sendo infiéis ao nosso Deus, nos casando com mulheres que não pertencem, ou homens que não pertencem ao povo de Deus? O texto termina, irmãos, com Neemias olhando mais uma vez para o sacerdócio. Misericórdia, como o povo lá estava contaminado mesmo. E aqui havia um neto da linha sacerdotal. E este neto, genro de Sambalate, Sambalate não era também do povo. E ele tomou uma mulher para ser a sua esposa. E se ele é um neto da linha sacerdotal, lembremos, a linha sacerdotal ela era uma linha familiar. Tinha o sacerdote, morrendo o sacerdote viria o filho, morrendo o filho viria o neto. Imagine, irmãos, como que uma sucessão dessa traria bênção se eles mesmos não estavam envolvidos em se comprometer com a vontade do Senhor. E o que Neemias faz? Ele expulsa. Então eu expulsei da minha presença. Lembra-te de mim, ó Deus, pois contaminaram, lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. E por fim, Neemias encerra, irmão, seu capítulo dizendo o seguinte: eu assim purifiquei tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e levitas, cada um na sua função. Organizei também a lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. O texto não fala como o povo respondeu a isso tudo. Mas Neemias, nos seus últimos momentos, respondeu tentando reformar a história do povo. Crianças, caminhando para a aplicação, no meio da engrenagem, você deve desenhar a cruz e você. E qual é a simbologia hoje, meus irmãos? A vida ela é uma engrenagem. E se essa engrenagem da vida ela não for modelada a partir da cruz, e você no meio de todo esse processo, pode ser, meu irmão, que você opere a vida de uma maneira equivocada. Afinal, sem doutrina não há devoção. Vamos à aplicação. Meus amados, como povo da aliança, reforme a sua vida pelas vias da santificação. Como povo da aliança, reforme os seus dias pelas vias da santificação. Muitas das vezes, a santificação, ela é um termo muito conceitual. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui o que Neemias deixou ao povo. Primeiro, a realidade de observar as verdades do Senhor. Meu irmão, você observando ou não, as verdades do Senhor serão verdades. E as verdades do Senhor não passarão, nem sobre o justo e nem sobre o ímpio. Então, a grande questão que nos fica é: vamos zelar pela verdade ou vamos, como numa reforma final de casa, não, eu quero operar e vou deixando, e vou deixando, e vou deixando. Precisamos responder isso, irmãos. Neemias responde isso com contato, com atenção, com prática. E a vontade de Deus, a verdade de Deus, a lei de Deus, ela é um marco para a vida do crente. E quando o verdadeiro crente tem este marco, ele consegue então estabelecer e viver uma distinção. Ele não é igual, ele é diferente, porque ele é zeloso em observar a lei do Senhor. Assim, meus queridos, nós observamos um homem, Neemias, que viveu observando a lei e por isso, irmãos, esse homem foi feliz os seus dias, vivendo
transformações, reformas, avanços. Este homem viveu, irmãos, com alegria diante do Senhor, porque sem a vontade, sem a observação da vontade do Senhor, sem a lei do Senhor no nosso coração, meus amados irmãos, nós não seremos felizes. E como diz o Salmo de número 1, bem-aventurado o homem. O homem que quê? Não anda, não se detém, e é isso aí, irmãos, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque antes, e na sua lei medita de dia e de noite. Meus amados, observemos a lei do Senhor. Ela é vida e vida com objetivo de promessa e salvação para todo aquele que nele crê. Outra forma, irmãos, devemos viver como luz diante dos homens. Queridos, por observar a lei do Senhor, Neemias, ele viveu com uma postura. Neemias, ele não tinha, irmãos, uma postura igual a de Tobias. Neemias não estava com uma postura negligente como a do povo de não fornecer recursos na casa do Senhor. Neemias não estava abrindo mão do sábado. Mas Neemias, irmãos, diante da sua postura, ele denunciou as alianças contrárias, a falta de compromisso do povo, o desvio do povo com relação ao Senhor no sábado e também a tragédia anunciada que é o casamento misto. Ele não apenas denunciou, mas ele se posicionou. Irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor e zelamos por vivê-la, automaticamente, você nem precisa fazer muita força não, nesse mundo caído, é evidente que a sua postura, que o seu posicionamento será completamente distinto de uma pessoa que não observa a palavra de Deus. Por isso, irmãos, ou nós temos a palavra e vivemos conforme a palavra, ou nós não temos a palavra e não podemos dizer que somos povo de Deus. Nós precisamos responder isso ao nosso coração. Eu quero finalizar esse texto apontando para o Evangelho, chegando ao fim da mensagem. Meus amados, o Evangelho nos leva a um grande reformador, a saber, Jesus. O Evangelho nos aponta aquele que, por meio das suas reformas, nos trouxe, irmãos, a sua obra salvadora. Por meio de Cristo, nós somos transformados, nós somos renovados, nós somos, assim, chamados a uma graça salvadora, a um poder que só pode vir de Deus. Porque eu sei, irmãos, que pelas minhas forças, pelas minhas limitações, até os meus achismos, eu sei que eu estou muito mais dedicado à ideia do pecado do que à palavra de Deus, mas é pelo chamado eficaz de Cristo que, de fato, consigo aprumar a minha vida e caminhar com segurança na palavra do Senhor. E tenho ainda, irmãos, mais ainda, o Evangelho me chama a isso. Tenho a plena consciência disso porque é o Espírito que age na minha vida. Se fosse por mim, meu amado irmão, certamente estaria no lamaçal do pecado. Mas pela verdade do Evangelho que há em Cristo, o chamado, a transformação, a reforma e agora a santificação, eu posso andar em novidade de vida para a glória de Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que esse texto, de fato, é um chamado à reforma do Evangelho, porque a única coisa que pode transformar o pecador caído em um homem restaurado para a glória de Deus é o poder do Evangelho manifestado em Jesus Cristo, que não nos leva à autossuficiência, mas à dependência de todo dia chegar e falar: Senhor, me ajude a reformar mais esse pedacinho da minha vida. Pai, me ajude a ter mais humildade nesse ponto. Senhor, me guie, ó Deus, com profundidade. Mas se nós, irmãos, não temos o Evangelho, certamente não teremos a devoção. Encerro essa mensagem dizendo: meus irmãos, estamos vivendo os últimos dias, o final dos tempos, mas até quando, queridos, viveremos achando que esse dia não chegará? Que Deus abençoe o seu coração e que você viva as reformas de Deus necessárias para a sua vida. Deus os abençoe.